Beleza, pessoal? Então, eu sou Lucas, vou dar um pouco aqui, falar um pouco sobre a introdução ao R, né, na disciplina de Biometria Florestal. Bom, vou falar um pouco então aqui, resumo do que eu vou falar, que eu vou passar um pouco sobre a história do R, uma introduçãozinha básica do R, vou mostrar como que faz o download, a instalação. Vou mostrar um pouco do ambiente do R, né, a interface dele e um pouco sobre os cálculos básicos, né? Então, vamos lá, conversar pela história aqui do R, né? Então, a criação do R, né, ela foi feita, né, foi desenvolvido em 1996 por dois professores, que são Ross e Robert. E aí daí que vem o nome do software, que é o R, que são as iniciais dos dois professores, né? Bom, eles são, né, na época eles eram um professor na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. E aí, por que que eles eram professores do departamento de estatística da universidade? E qual que era o intuito deles, né? Por que que eles quiseram desenvolver esse software? Eles então desenvolveram esse software, né, para uma necessidade, porque eles compartilhavam, né, o interesse na estatística computacional e na época não tinha softwares assim que quebrava, fizesse a necessidade deles, né, no departamento. E aí eles criaram esse software para poder suprir as necessidades deles. Então, então, o Ross, por exemplo, ele tinha que é esse da direita aqui, ele já tinha um conhecimento de uma linguagem de programação, que é a linguagem S, e aí, a partir desse conhecimento que ele tinha, ele foi desenvolvendo esse software baseado nessa linguagem de programação S. Bom, dando uma introduçãozinha agora do programa, né, do R, né? Então, o que que é o R? O R, ele é um software livre para análise de dados, que aí é o intuito da estatística, né? Você fazer análises de dados estatísticos para chegar a algum resultado. Então, e aí esse aqui é o ambiente, né, de programação do R que eles criaram, a interface, né, do R. Bom, o R ele foi baseado na linguagem S inicialmente, né? E aí ele foi construído nessa linguagem. Só que hoje em dia, como o R avançou muito, ele acabou tendo a sua própria linguagem de programação, que aí se tornou a linguagem R. A linguagem de programação são diversas formas de você dar comandos ao computador através de digitação de scripts, né, criação de algoritmos para você passar as informações para o computador executar essas operações. E então, eles, como o R foi desenvolvendo muito ao longo do tempo, foi se tornando mais popular, ele acabou criando uma identidade própria do programa, do software. E aí acabou tendo essa linguagem R, né? E aí a gente tem diversas linguagens, tem C++, tem Python, tem JavaScript, e cada linguagem, né, tem as suas peculiaridades e as suas funcionalidades. Então, assim, e o R, por exemplo, é uma das, hoje em dia, mais usadas no, para estatísticas, né? E aí, falando então aqui um pouco sobre linguagem de programação, né? A linguagem de programação são métodos padronizados, ou seja, são informações que você passa para o computador, né? Um padrão que você passa, e o computador ele vai interpretar. Então, esses padrões são um conjunto de regras
que você vai seguindo para você passar para o computador e o computador executar. E essa linguagem ela é formada por algoritmos. Os algoritmos são o que você digita, né, e passa para o computador para ser executado. E aqui é um exemplo, né, de um algoritmo, né, no caso aqui é uma função que foi escrita, né, foi digitada, que vai passar uma informação para o computador para ser executado. E aí o algoritmo é o seguinte, eles são finitos. Ele não é um código que vai ser infinito, porque senão ele vai rodar para sempre, né? E aí então a maioria, todos os algoritmos são finitos. Ou seja, você vai começar você vai iniciar uma execução e ele vai terminar, ele vai ter uma hora para terminar. Pode ter N linhas, né, tipo, milhares de linhas, algoritmos, mas ele vai chegar no fim. Ou pode chegar no meio, no início e no fim também, obviamente. Bom, e eles são bem definidos, né? Porque tem que ser bem definido, porque se você começa passando uma informação para o computador e o computador não conseguir executar aquela informação, ele vai dar um bug, um erro, que você vai ter que analisar o porquê. Então você tem que definir isso bem para ele não chegar a dar esse bug. E os algoritmos são efetivos, porque ele vai executar ele deve sempre resolver o que ele tem para solucionar. Então, antecipando as falhas do seu algoritmo. Então, o algoritmo é como se fosse uma receita de bolo. Quando você pega uma receita de bolo, por exemplo, né, a gente fala que o algoritmo é receita de bolo porque a receita de bolo você pega e qualquer pessoa vai conseguir executar aquela receita de bolo se seguir o passo a passo. Né? Por exemplo, colocar farinha, chocolate ali no bolo, ovo, leite, né, fermento e, né, todos executando passo a passo, você vai chegar no final e vai conseguir aquele resultado. E o algoritmo é mais ou menos isso. Tá? Qualquer pessoa vai conseguir executar, né, o computador vai conseguir executar o algoritmo e, e assim como a receita do bolo elas têm um fim, o algoritmo também tem um fim. E aí, aqui só para exemplificar mais ou menos, o algoritmo em si, eles são uma função lógica, né? Por exemplo, aqui uma lâmpada que não está funcionando. O que eu vou precisar fazer para poder essa lâmpada funcionar? Bom, o computador, o algoritmo vai mandar a informação, a lâmpada não está funcionando? Não, ela não está funcionando. Então, ele vai perguntar ao computador, a lâmpada está apagada? Se não, então você deve plugar a lâmpada. E aí vai executar esse comando e a lâmpada acende. Agora, se a lâmpada estiver plugada, ele vai fazer uma outra análise, que é o bulbo queimou, né, a boquilha queimou. Se sim, você deve trocar o bulbo. E aí então vai executar e a lâmpada vai acender. Agora, se o bulbo não queimou, aí você deve comprar uma nova lâmpada. E aí o que a gente pode ver nesse esqueminha, né, nesse fluxograma, é que é bem definido as perguntas e as respostas, né? São bem definidos e são finitas. E assim é um algoritmo. Aqui a gente pode ver que a gente poderia implementar mais, aqui é só um esqueminha básico, a gente pode implementar de outras formas. Por exemplo, nessa linha aqui, vai pedir para você plugar a lâmpada no bulbo. Mas
E se a lâmpada estiver queimada, entendeu? E aí você pode implementar mais o seu algoritmo. Aí você vai falar, não funcionou. Se não funcionou, aí você pode fazer uma outra pergunta. A lâmpada está queimada? Se sim, você deve trocar a lâmpada. Se não, você pode vir para essa parte aqui e perguntar se o bulbo queimou, entendeu? Então, assim, por isso que o algoritmo ele deve ser bem definido. Justamente por isso, porque você pode ter outras questões que não sejam só aquelas que hipoteticamente mais simples, alguma coisa assim. E ele é efetivo porque é rápido, né, de ser executado e é objetivo. Bom, isso é só uma introduçãozinha básica do que é o R, né? Para que ele serve. E aí eu vou mostrar agora como que faz o download do programa e a instalação. Eu vou executar aqui no meu computador também. Bom, eu estou aqui, né, no meu navegador. E aí eu vou só digitar software R. E aí vai abrir no primeiro aqui, que ó, tem que atentar, né, que é o www.rproject.org. E aí nesse site, que é o do R, o oficial do R, a gente vem aqui na primeira opção, que é download do R. Aqui no download do R, a gente aqui só escolhe o servidor onde você vai baixar. Vou baixar um do Brasil aqui, que pode ser que seja mais rápido o download. Então eu clico, escolho um servidor e aí, dependendo do seu sistema operacional, você vai baixar o R para Linux, para Mac ou para Windows. No meu caso aqui eu vou baixar um para Windows. Eu vou instalar aqui você escolhe se você quer o programa básico, a contribuição ou ferramentas. Eu vou aqui no básico e vou fazer o download da última versão nesse momento, que é essa 4.0.3 para Windows. Aí eu vou fazer o download. Bom, depois do download feito, eu vou executar o programa para fazer a instalação dele. Bom, assim que eu mandar executar o instalador, vou tentar a língua, né? Vou dar um OK aqui. Bom, vou no próximo. Aqui é a pasta onde vai ser instalado. O padrão já vem essa, aí fica a critério. Aqui pode deixar tudo normal. Como eu sei que meu computador é 64 bits, eu não vou fazer questão de instalar a versão 32 bits. Mas se você não sabe qual que é a arquitetura do seu computador, se é 64 ou 32 bits, instala as duas, que para não ter problema. Isso aqui pode deixar padrão mesmo, que é não. Pode deixar também assim. Vou colocar o ícone na área de trabalho para poder executar o programa e mostrar para vocês. Guardar a instalação é bem rapidinho, programa super leve.
Qualquer coisa vocês podem fazer no passo a passo do download, da instalação junto comigo. Então vai pausando o vídeo e vai executando a sequência. Bom, vou concluir aqui a instalação. Vou executar o programa aqui. Bom, esse aqui é a interface do R, né? E aí aqui temos o console, que é onde que vai ser executado. O console, ele é o seu... ele vai executar as tarefas que você vai passar para ele. É como se fosse uma calculadora, mas uma calculadora que faz várias estatísticas, equações, funções, né? Regressão. Aqui só como um exemplo, por exemplo, eu vou colocar um 5 mais 5 e eu vou dar um Enter e aí ele vai executar e vai me passar a resposta, que é 10. Entendeu? E aí você pode colocar, né, fazer vários cálculos aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, vou baixar agora o ambiente que a gente vai utilizar mesmo, que é o RStudio. Bom, aqui, né, deixa eu voltar aqui. O RStudio é o ambiente que a gente vai utilizar efetivamente. Por que eu baixei o R, programa, e depois eu vou baixar o RStudio? O RStudio ele é um outro ambiente que ele é mais visualmente fácil de ver, de interpretar e de ser utilizado. E aí então, só que para o RStudio ele funcionar, você precisa do R instalado, porque no interior do RStudio ele abre o R já instalado no seu computador. Aquela parte do console que eu mostrei, ele abre no interior do RStudio para executar as suas tarefas. Então, que eu escrevi, né, no site de busca RStudio, e aí eu vou clicar aqui no primeiro link, que é rstudio.com, vou clicar no primeiro link e vou em download. Aqui tem várias versões pagas, né, e aí eu vou baixar esse aqui, ó, RStudio Desktop. Eu vou fazer um download dele. Aqui é RStudio para Linux, ó, para Windows, né? E aí, aqui, dependendo, né, do seu sistema operacional, você pode escolher aqui se você quer o Mac, o Ubuntu, quer o Linux, Fedora também é Linux. Então, de acordo com o seu sistema operacional, você escolhe aí qual RStudio você vai querer. Aí eu vou fazer o download aqui. Vou esperar terminar o download. Bom, pessoal, depois de baixar, né, o instalador do RStudio, eu vou executar ele aqui para poder fazer a instalação. Vamos no próximo, deixar a pasta padrão mesmo do programa, no próximo e vamos instalar ele. Bom, após a instalação, né, podemos concluir ela. Aqui no meu, ele não foi por padrão aqui para a área de trabalho, né? E aí, no caso, a gente pode ir no menu iniciar. Eu vou localizar ele aqui, RStudio, aqui, RStudio. Só pegar ele e vincular aqui na área de trabalho. Vou deixar ele aqui. Bom, vou executar o programa. Bom, e aí a gente entra aqui, né, na tela padrão do RStudio. E aí ele, talvez de vocês ele não esteja na mesma organização com a parte do script aqui, o console no lado da direita, com aqui onde que fica, onde que a gente pode navegar pelos arquivos. Aqui no plot são quando você faz um gráfico, ele é plotado e aí você consegue visualizar o gráfico aqui. Aqui tem a parte de pacotes, que o R tem vários pacotes
Alguns são básicos aqui, tá vendo que já tem o OK aqui, é porque já está instalado e a gente está utilizando esses pacotes, que são os pacotes básicos, que vem instalado no R. E aí a gente pode, né, eventualmente, quando for preciso, instalar novos pacotes. Tem a parte de Help, que aqui você consegue visualizar, né, todas as suas funções, como que ela funciona. É só pesquisar e você vai saber exatamente como funciona. Tem exemplos, né, de como que utiliza essas funções. Bom, se caso os seus não tiverem dessa forma, que o meu, assim foi da forma que eu aprendi, né? Essa visual aqui, a interface. Então aí você pode vir em Tools, Global Options, e aqui em Layout você consegue, né, mudar a forma de apresentação do R. Aqui a gente pode, são, né, os 4 tipos de visualização, né? E aí você pode colocar, por exemplo, o console na frente, o source, que é onde que você vai escrever o seu script. Você pode colocar ele aqui em cima, ou você pode colocar o console embaixo. E isso é critério de cada um. Eu particularmente prefiro o source aqui e o console aqui. Environment, na inferior esquerdo, e onde que fica os pacotes e a navegação em arquivo, eu prefiro colocar ela aqui no inferior direito. Essa é a forma que eu aprendi, que eu acho que para mim é melhor visualização. E aí eu vou dar um OK aqui. E aí fica dessa forma, né? Aí aqui, como no R, né, normal, tem o console, que é onde que vai executar os cálculos efetivamente, né? Aí sempre vem com esses scripts. Eu geralmente prefiro ele limpo, né, mais clean. E aí você só dá um Ctrl L que você consegue limpar todo o console. Clica nele, né, quando estiver piscando, você dá um Ctrl L. Ou então tem essa vassourinha aqui, ó, no canto superior direito, que você pode clicar e vai limpar o console também. E aí tem também, né, o atalho Ctrl L. Bom, aqui no Source, onde que você vai escrever o seu script. Então, não necessariamente tudo que você escrever aqui, e você dá um enter, ele vai executar aquela função, ou aquela operação. Aqui tem, né, o número de linhas que você já fez o seu código. Aqui é onde que então fica armazenado o seu algoritmo. E para você executar ele, você segura o Ctrl e aperta o Enter na linha que você quer que executa. E aí ele vai mandar para o console, que é onde que efetivamente vai realizar o seu cálculo. E aí aqui eu mandei o 10 mais 10, e aí ele executou esse comando e me deu o resultado, que é 20. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 menos 5, não vai executar. Mas aí se eu mandar ele para lá, com Ctrl mais Enter, ele vai executar essa operação e vai me dar o resultado, que é 5. Eu posso executar tudo de uma vez também, quer ver? Vou limpar aqui, Ctrl L. Aí, para eu executar mais de uma linha ao mesmo tempo, eu seleciono todas as linhas que eu quero que seja executado, dou um Ctrl mais Enter. E aí todas as linhas vão ser executadas. Bom, pessoal, eu separei aqui um script do R, né, que eu criei, para explicar um pouquinho sobre operações matemáticas e operações de comparação de algumas que a gente tem no R, né? Para começar aqui, a operação de soma. Quando eu tenho aqui 5 mais 5 na linha, eu aperto o Ctrl mais Enter, e aí eu mando para o console a operação, e aí ele vai realizar. Né, lembrando que quem faz os cálculos é o console, né? Aqui o source ele só serve para você armazenar o seu script, você deixar ele salvo, e aí conforme você vai executando os cálculos e as linhas, você vai mandando para o console e ele vai executando. E aí aqui um exemplo, né? 5 mais 5, e aí ele imprime para mim o valor do resultado dessa operação, que é 10. Aqui na subtração, é a mesma coisa, eu posso simplesmente parar o cursor na frente da linha que eu quero que execute, ou simplesmente selecionar, dou um Ctrl mais Enter,
E aí ele executa para mim, aqui no console. Ele manda a operação do console, 10 menos 5, e me remete o valor de 5. A divisão, eu coloco aqui, por exemplo, 8 dividido por 4 é 2. Aqui, lembrando que, né, a divisão aqui no R é igual ao do Excel, né, que é a barra. A operação de multiplicação também é igual, é o asterisco que a gente usa para multiplicação. E aqui o exemplo, 2 vezes 2 igual a 4. Potência, a gente tem duas formas de fazer a potência, podendo ser essa aqui, que a gente utiliza 2 asteriscos. Então, 4 asterisco asterisco, que é elevado a 2, me remete a 16. E é essa forma que é a mesma do Excel, que é 4, o chapeuzinho, né? Que é o elevado a 2. Então, 16. Podemos fazer, então, raiz quadrada. Aqui é uma SQRT, que é uma abreviação, né, de Square Root. E aí, quando você manda, né, para o console, ele executa a operação aqui, raiz quadrada, então, de 100 igual a 10. E aqui a gente tem algumas operações de comparação. Por exemplo, comparação de igualdade. Eu pergunto para o software, para o computador, por exemplo, 5 é igual a 6. Aqui lembrando que o igual no R não é simplesmente um igual. É igual, igual. Então, eu pergunto para ele 5 é igual a 6. Ele me remete que é um valor falso. E aí parece meio óbvio, né, você perguntar isso, por exemplo, se um número é igual a outro, mas é bem claro que não é. Mas às vezes você precisa de fazer essa pergunta em operações lógicas, em funções ou em grandes operações dentro do software. Aí aqui o exemplo, né? 5 é igual a 5, eu mandei para o console e ele vai me dar o valor de true, que é verdadeiro. Sim, 5 é igual a 5. Nós temos as operações de comparação de diferente. Eu pergunto para o software, então, 5 é diferente de 6? Ele me remete o valor de true, que é verdadeiro. Sim, 5 é diferente de 6. E agora, quando eu coloco 5 é diferente de 5, falso, né? E aí a gente tem também os operadores de maior, por exemplo. 4 maior que 2, ele me remete um valor lógico de true, verdade, 4 é maior que 2. E quando eu pergunto 4 é maior que 6, ele me remete o valor de falso, porque o 4 não é maior que 6, então falso. E o menor também, né, é a mesma ideia. Né? Quando eu pergunto, por exemplo, aqui 3 é menor que 2, ele me remete o valor de falso. E aqui 3 é menor que 4, verdadeiro, true. Agora, quando eu quero perguntar um valor maior ou igual, é igual do Excel também. Né? Você coloca o símbolo, né, de maior ou menor e coloca o igual na frente. E aí eu pergunto para o programa: 4 é maior ou igual a 5? Ele me dá o valor de falso. Agora aqui, 4 é maior ou igual a 4? Verdade, né? Que não é maior, mas como eu estou perguntando se ele é um ou outro e ele é igual, então ele me dá o valor de verdadeiro. Bom, no R a gente trabalha muito com objeto, né? Que é uma característica de acho que quase todas as programações em trabalhar com objetos. Então, os objetos são atribuições, né, que a gente dá, são variáveis que a gente remete a um valor, podendo ser um valor lógico, sendo um valor numérico, inteiro, enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Aí, quando eu vou criar, então, como que eu faço para criar essa variável, esse objeto? Aqui eu vou colocar a variável A, ou objeto A,
que vai receber o valor de 10. Então, para isso, eu coloco o A, eu coloco esse símbolo, que é o símbolo de menor e menos. Isso quer dizer uma seta, né, para a esquerda, ou seja, eu estou atribuindo um 10 ao A. Ou seja, o A vai ser igual a 10. Então, quando eu executar essa tarefa, ele veio para cá, executou a tarefa, e aqui a gente pode ver todo objeto que a gente cria, ele guarda um espaço na sua memória, na memória do computador, que vai remeter a esse número ou esse objeto, né? E aí ele fica armazenado na memória para qualquer hora que você chamar ele, que você for usar ele, ele está ali guardado na memória do computador e vai ser usado rapidamente. Aqui então aqui é o environment e aqui é o seu ambiente de variáveis, é onde que vai ficar armazenado as suas variáveis ou os seus objetos. Os seus provavelmente deve estar assim como list. E aí aqui só fala os valores, né? Que é A, e aí o valor, o A vale 10. E aí é importante, né? É interessante a gente deixar em grid, porque ele cria ele mostra para você o objeto em uma forma, né, mais explicada como que é, né? Mais detalhes, na verdade. E aí aqui o nome do objeto, que é A, o tipo do objeto, que é um tipo numérico, aqui é o tamanho, né, ou largura do seu objeto, que é 1, que no caso só tem um número atribuído, então ele ocupa um espaço só. E aqui é o espaço, né, quantos que ele está ocupando na sua memória, na memória do computador, e o valor. E aí, como eu já tinha falado aqui, se eu quiser chamar ou visualizar esse objeto ou essa variável A, eu simplesmente coloco A, mando para o console, e aí aqui, ó, A, ele vai me dar o valor de 10. Por exemplo, aqui, B. Eu quero visualizar o B. Ele vai me dar um erro. Por quê? Erro, objeto B não encontrado. Por quê? Eu não criei aqui, ó, no environment, não tem a variável B. Ou seja, eu não criei, eu não atribuí nada à variável B. Então, não tem como o programa, né, me passar um valor que não foi dito para ele, não existe. E aí, então, eu vou criar esse objeto, B igual a 10. Aqui, você pode escrever de algumas formas a atribuição de valores a variáveis. Aqui eu usei a seta da esquerda. Eu posso usar o igual, né? Aqui, exemplo. E aí, então, eu vou chamar o B, e aqui está o B, o valor de 10. E aí, como a gente pode ver aqui, ele já foi direto para a memória do computador. Tá aqui B, um valor numérico, a largura, né? Tamanho 1, ele ocupa um espaço só, e um valor de 10. Agora, se eu pegar aqui o B maiúsculo e chamar ele, ele vai falar que não encontrou. Porque o R ele tem essa diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Então, deve se atentar muito quando você cria variáveis com nome muito grande ou com diferença, né? Porque tem essa questão do R ter essa diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Aqui, quando eu seleciono ela, por exemplo, ó, você pode ver que ele marca, isso aqui é uma característica do RStudio, ele marca para mim todas as variáveis com nome B. Tá vendo? Ele pega o B. Agora, se eu marcar o B maiúsculo, não tem nenhuma variável com B maiúsculo atribuído. Então, ele não consegue achar. Bom, outro exemplo aqui, C. Então, eu vou atribuir, aqui está falando, atribuir C, aí a seta para a direita, um valor de 10. E aí, o que ele me deu? Ele me deu um erro, porque aqui, ó, o lado esquerdo da atribuição inválida. O que ele está falando aqui? Eu não posso atribuir uma variável ou uma letra a um número. Isso é errado. Não é o sentido da seta que está errado, em sim o que eu estou querendo fazer. Eu não posso atribuir o C ao 10. Não posso atribuir uma variável a um valor numérico. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 10 vai receber
o C vai receber o valor de 10, aí ele não me dá erro, e aí rapidamente cria aqui a minha variável C do tipo numérico, né, igualzinho o B e o A. Então, não é o jeito, né, a seta se está para a direita ou para a esquerda em si, o que eu estou querendo atribuir à variável. Por exemplo, vou chamar o C 10. Agora, eu posso também atribuir C a D. A variável D, ela não existe, certo? Mas o C existe. Aí eu posso atribuir uma variável a outra variável. Aqui criou a variável D, valor numérico 10. O C, internamente, ele vale 10. Então, eu estou atribuindo o C no D, ou seja, eu estou atribuindo ao D o valor 10, que é o valor de C. Bom, isso é basicamente, né, como que eu crio objeto, as formas, né? Usualmente, né, eu aprendi também dessa forma, e usualmente, né, em todas as linguagens de programação, utiliza essa forma. Primeiro você coloca a sua variável, o seu objeto que você quer criar, e a seta para a esquerda. E aí você atribui o valor que você quiser a essa variável. Então, recomendo que use esse tipo, e aí é o tipo mais correto de se usar. Até caso você distribua, você passe seu script para alguém, se você utilizar dessa forma, vai ser visualmente melhor. Ou a pessoa aprendeu dessa forma, que é mais popular, que é mais difundida, né? Então é mais interessante que use dessa forma. E se caso você acostumar com uma dessas outras formas aqui, quando você pegar o script de alguém, pode ser mais difícil do entendimento, né? Então, agora a gente tem diversos tipos de objeto. O objeto ele pode ser do tipo caractere, que é um objeto categórico ou qualitativo. Ele pode ser numérico, né? Numérico, que é um valor, qualquer número, né, do grupo real. Então, ele pode ser positivo, negativo, pode ter decimal, então, qualquer número. Tem o do tipo inteiro, né? Que aí no caso vai ser só número inteiro. E do tipo lógico, que aí ele vai me remeter o valor de true ou false, né? Sendo verdadeiro ou falso. Aqui, exemplo de um caractere, né? Um objeto do tipo caractere. Por exemplo, eu vou atribuir a variável A, né? Aí eu colocar a seta e aqui eu colocar eu amo R. Lembrando que, a partir do eu executei a linha, ela veio para cá para o console, executou. A partir do momento que eu atribuí um objeto que já existe, ele vai substituir. Aqui ele tinha um valor de 10, certo? E era numérico. E aí, como eu chamei, né, eu criei um outro objeto, né, com a mesma variável, ele substituiu. Aquela deixou de existir, não tem mais valor de A numérico valendo 10. Eu tenho agora o que eu acabei de criar por último, que é um tipo caractere. Aqui a gente pode ver, né? Tipo caractere, e os outros são numérico. O tamanho dele, porque ele apesar de ter várias letras e tal, ele só tem um espaço armazenado dentro dele. E aí aqui é o tamanho que ele está ocupando na sua memória, e aqui é o valor, o que significa. Lembrando que o caractere ele tem que ser escrito entre aspas, ou aspas dupla, né? Aí assim que você coloca, né? Você coloca, por exemplo, aqui, vou criar um outro objeto. Aí assim que eu coloco uma aspa, ele já cria uma outra para mim. É uma das funcionalidades do RStudio. O R normal ele não tem isso. Você tem que criar uma aspa e depois você cria outra. E aí tem essas vantagens do RStudio. A gente vê que tem cores diferentes quando
uma variável é do tipo caractere, aqui tem tá com verde mais escuro. Os comentários é um verde mais claro. Os números são um azul. Então, assim, são diferenciações que o RStudio fazem para a gente para deixar visualmente mais agradável e mais fácil, mais legível, né? Então, aqui eu vou atribuir a valor, por exemplo, de dados. E aí, aqui, substituiu tipo caractere dados. Então, só para mostrar que assim que eu digitar uma aspa, ele já vai colocar a outra automaticamente. E a mesma coisa é com parêntese também. Eu coloquei só o primeiro parêntese, ele já me dá o outro parêntese, e aí ele já deixa no meio para você digitar. São as facilidades e as funcionalidades do RStudio. Bom, dados categóricos, né, sempre devem estar entre as aspas, para não ser confundido com os objetos. As abas significam leia tudo que está como está. Ou seja, tudo que eu colocar dentro da aspa vai me mostrar, né, quando eu chamar o objeto, ele vai ser daquela forma. Pode ser qualquer coisa que você colocar, ele não vai o R não vai te dar restrição da forma que você vai digitar aqui dentro das aspas. É a mesma coisa quando você coloca o comentário, o asterisco, o hashtag. Tudo que você colocar, né? Acho que eu não tinha comentado da hashtag antes. Então, se você chamar isso de hashtag ou jogo da velha, isso significa que você coloca um comentário. Então, o que eu coloco? Hashtag, né? Ou jogo da velha, e coloca um comentário no código. Para quê? Para você saber o que você está fazendo, ou para você identificar o que você está fazendo, ou o que você vai fazer. E aí pode ver que todo o meu código aqui, eu tenho esses, né, jogo da velha, justamente para me nortear, né, o que é cada coisa. Tá vendo? E aí é muito interessante você colocar isso, porque às vezes você cria um código e fica muito tempo sem mexer nele, e aí quando você vai voltar, se você colocou os comentários nos devidos lugares, explicando como ou o que vai ser feito na operação seguinte ou antes, você vai saber aquilo muito mais fácil. Ou quando você pega o script de alguém, ou vice-versa, quando você passa o script para alguém. A pessoa, na hora de pegar o seu script para ver, para usar, ele vai saber exatamente o que está fazendo aquela operação. Então, é importante, eu recomendo usar muito comentário, é muito relevante usar isso. Enfim, bom, eu tenho aqui outro tipo de objeto, né, que já comentei um pouco, do tipo numérico. Então, aqui, ó, eu vou atribuir A o valor de 67.7. E aqui, né, mandou para o console e já criou a minha variável A. E aí, aqui, ó, a gente pode ver, tem o A minúsculo e o A maiúsculo. O A minúsculo, valor caractere, né, com valor, é um tipo caractere, com valor dados. E aí o A maiúsculo é um valor, do tipo numérico, com valor de 67.7. E aí é importante ressaltar que no R, o separador decimal é um ponto, e não a vírgula, como a gente usualmente usa no caderno, né? No calculadora também é ponto, né? Então, é importante ressaltar isso quando você vai escrever no R. Se você colocar vírgula, vai dar um erro. Aqui, por exemplo, posso ter valor numérico, né? O x atribuir o valor 1, valor numérico, né? Tipo numérico, valor 1. E o y, a mesma coisa. 2,5, valor 2,5 do tipo numérico. Agora, eu tenho também o tipo de objeto inteiro. O z. Eu vou atribuir z o valor de 5.4. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó, o z, eu atribuí o valor de 5.4, e aí ele me veio aqui, ó.
5.4 de tipo numérico, né? Numérico porque é um decimal. E aí, só que eu quero o quê? Eu quero que o Z seja inteiro, porque para mim não é importante esse decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu posso aqui atribuir, né, um outro objeto. Então, o W, eu vou atribuir o valor, aqui eu vou colocar s.inter, e aí entre parênteses eu vou colocar o Z. O que eu estou falando? Eu vou converter o valor do objeto Z em inteiro. E aí, quando eu executar essa operação, ele vai me criar o W, sendo do tipo inteiro, e aí aqui vai ter o valor de 5. Por que o 5L aqui? Porque é um valor que pegou só o inteiro dele. Isso eu estou convertendo um valor, né, de decimal para inteiro. Agora eu vou pegar aqui o Y, vou converter ele também para inteiro. E aí eu vou chamar, né, aqui eu posso chamar aqui o R, que é o minha, vou converter o Y para inteiro. Quando eu chamar o R, aqui ó, eu não tinha atribuído, né, antes o valor de Y para 5.8. E aí eu atribuí 5.8, porque já tinha um outro Y aqui valendo 2,5. E aí, então, vamos lá. O Y valendo, né, com valor de 5,5. E aí eu vou converter ele em valor inteiro. Eu pego Y, converter inteiro no objeto R. E aí eu vou chamar o R. Ele vai me dar o valor de 5. E aí, tipo, você pensa assim, nossa, mas tá 5.8 e ele me deu o valor de 5, porque o inteiro ele vai pegar somente o seu valor, que é o valor inteiro do seu número todo, do decimal inteiro. Por exemplo, poderia ser 5.999, o mais próximo de 6. Ele sempre vai pegar o seu valor inteiro desse número. Porque isso não é arredondamento, então é simplesmente você pegar o valor inteiro desse número. Se eu quiser arredondar esse valor, eu tenho que usar essa função aqui, que é round, que é arredondar. Aí eu vou arredondar, por exemplo, o valor de Z. O valor de Z é 5.4. Então, vamos ver. Aqui eu já executei e arredondei o valor de Z, 5.4, igual a 5. Agora eu vou arredondar o valor de Y. Quando mando arredondar o valor de Y, que é 5.8, ele vai me dar 6. Porque, né, logicamente, quando o número, né, é igual a gente usa na calculadora, quando passa de meio ou de 5, né, acima de 5 a gente arredonda para cima. E quando é menor que 5 a gente arredonda para baixo. E aí é a mesma lógica que o R utiliza. Bom, a gente tem também, né, os objetos do tipo lógico. Bom, aqui eu vou criar uma variável, por exemplo, deixa eu dar uma limpada aqui. Não, vou deixar. Aqui do tipo lógico. O M, ele vai receber o valor de x maior que y. Aí ele criou a minha variável M, perguntando se x é maior que y. Aí ele vai me dar o valor de falso. Vamos ver quanto que vale meu x e meu y. Aqui. O meu x vale 1 e o meu y vale 5.8. Então, perguntou, 1 é maior do que 5.8? Ele me deu o valor falso, porque não é. E aí a mesma coisa eu posso fazer aqui. O M. Aqui eu simplesmente poderia só perguntar se o X é maior que Y, sem precisar eu atribuir um objeto para isso. Quer ver? Eu vou excluir o M. Tem um M aqui, aí eu vou excluir ele. Excluir só o M. Você viu que eu selecionei aqui e eu venho nessa vassourinha, eu só excluo o que eu selecionei. E aí aqui está perguntando, você quer remover só esse objeto? Aí eu vou em sim.
Agora eu posso simplesmente limpar tudo. Aqui eu vou remover todos os objetos. Entendeu? Então, não tenho o M, que é esse que eu estou querendo executar aqui. Mas, aí eu vou executar, eu simplesmente não tenho a necessidade de atribuir um objeto para me falar isso. A mesma coisa aqui, eu não quero criar o objeto N. Eu posso simplesmente selecionar a operação que eu quero que seja executada, dou um Ctrl Enter e executa. Aí ele pergunta, né? X é menor que Y? É true, verdade. Por quê? X que tem o valor 1, né? O meu X tem o valor 1, o meu Y tem o valor 5.8, então 1 é menor que 5.8, verdade. Bom, isso é os tipos que eu tenho, né, de objeto. Agora, eu quero saber saber qual que é a classe dos objetos que eu tenho criado, né? Eu tenho um tanto de objeto aqui, infinidades de objetos, e eu quero saber qual que é a classe que ele representa. Aí eu posso escrever aqui, né? Tem uma função para isso. E aí eu coloco class, coloco entre parênteses o objeto que eu quero saber, qual que é a classe dele, dou um Ctrl Enter, e aí ele me manda aqui, ó, classe do objeto M é do tipo lógico. Do objeto X é do tipo numérico. Do objeto A é do tipo caractere. Do tipo E, a classe do objeto R é do tipo inteiro. Então, aqui eu posso, né, ver qual é a classe que cada objeto que eu tenho salvo aqui no meu environment, no meu ambiente de variáveis que ele representa. Bom, os objetos, por sua vez, eles podem ser divididos nas seguintes classes. Os objetos podem ser de forma escalar, né, vetor, matriz e quadro de dados ou data frame. O data frame, né, é o que a gente mais vai utilizar, porque eu vou falar mais para frente por quê. Mas vamos lá. Escalar. O que é o escalar? É o formato de um único valor numérico inteiro ou decimal, que é o exemplo que a gente vem usado lá para cima, que é, por exemplo, quando eu atribuo um único número, o 10, né, a variável A ou o objeto A, isso é um objeto escalar. Bom, o vetor, né? Vetor é um conjunto de valores numérico ou de caractere, sendo letra ou palavras, né? Ele possui uma única dimensão, ou seja, ele só pode conter dados de uma única classe, ou é numérico ou é caractere. Vamos pensar, por exemplo, no plano cartesiano. Ele tem x e o y, né? Então ele tem duas dimensões, né? Ou seja, sei lá, horizontal e vertical, né? Ou a altura e comprimento, por exemplo, ou comprimento e largura, na verdade. Se tivesse altura, ia ser a variável z também, né? Que aí seriam três dimensões. Mas, bom, pensando aqui no vetor, o vetor ele só tem uma dimensão. Ele é como se tivesse só o eixo x. Então, ele vai ter valores que ele vai, né, nessa reta, vamos supor. E aí, então, eu vou aqui criar, né, a minha variável a, né, um vetor, o czinho aqui, com uma sequência de números que vai de 1 a 100. Esse símbolo aqui, esse, né, dois pontos, ele fala que ele está criando um vetor do número 1 ao número 100. E aí, quando eu chamo o valor de A, né, o objeto, aí ele me dá o valor que vai de 1 até 100. Aqui, né, é o valor numérico. Aqui, A, né, aqui ele criou do tipo inteiro, porque aqui, né, são só números inteiros. Aqui é o tamanho do meu vetor, tá vendo que aqui 100, porque ele tem 100 números nele. Tem uma largura de 100, então é um objeto que tem 100 números dentro dele. Por isso que tem uma largura e um tamanho de 100.
o valor int, que é inteiro, e aqui ele me dá alguns valores desses números que tem contido no objeto A. Bom, como eu falei ali, né, em cima, eu posso ter também esse vetor do tipo caractere. E aqui um exemplo, eu vou atribuir ao objeto B os valores de semestre 1, semestre 2, 3 e 4. Então, para cada objeto que eu estou criando, para cada variável que eu estou criando dentro desse objeto, eu tenho que colocar uma vírgula. Coloco uma vírgula aqui, para, né, diferenciar um objeto do outro. E aí, como eu estou criando objetos, né, dentro do objeto B, como eu estou criando valores que é do tipo caractere, eu preciso colocar as aspas. Então, para cada valor, eu estou colocando as aspas. Quando eu vou ver aqui, ó, no environment, ó, o B, então o objeto B que eu acabei de criar, está aqui, ele é do tipo caractere, ele tem um comprimento de 4, né? Ou seja, o semestre 1 ao 4. E aí aqui ele fala que é um char, né? Que é um do tipo caractere, e aqui ele me dá alguns valores. Quando eu chamo o B, tá aqui, esse é o meu valor de B. Semestre 1, 2, e como ele é caractere, entre aspas. Bom, eu posso ter também objetos, né, do tipo matriz, né? O que é a matriz? É um conjunto de vetores, né, que em linhas e ou colunas. Então, todos os vetores devem ser da mesma classe, numérico ou caractere, por exemplo. Então, a matriz é quase a tabela que a gente utiliza no Excel. Só que muitas vezes, na nossa tabela do Excel, não tem valores só numéricos ou só valores, né, qualitativos, caracteres. Muitas das vezes misturam, né, nomes com números. Então, às vezes, a matriz não é muito usual no nosso cotidiano, né? Então, vou aqui, ó, criar, né, a função. Existe uma função para você criar uma matriz, que é matrix, e aí eu vou criar uma matriz, né, de tamanho que vai de 1 até 9, e aí eu coloquei uma vírgula aqui, e aí com o número aqui, o nrow é igual a 3, que é número de linhas. Então, é uma matriz de tamanho 1 a 9, e eu vou limitar o número de linhas para 3. E aí, quando eu executar essa linha, ele criou o M matriz, né? E aí, quando eu chamar esse objeto M, ele vai me dar aqui, ó. Ele criou essa matriz, que é a matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, e aqui ele me colocou os valores sequenciais, que é os que eu pedi aqui, uma sequência de 9. E aí, aqui, por exemplo, quando eu crio a matriz, ele me vem aqui, ó, o nome do objeto, M, do tipo matrix, que é uma matriz, comprimento 9, porque ele tem 9 objetos aqui dentro, e aqui ele me fala que são valores inteiros, e aqui no cantinho, importante, a gente pode visualizar essa matriz, como que ela ficou. Aí eu clico aqui, ó, ele me dá aqui, tá vendo? Vir e o objeto. O R, ele usa uma função para isso. Aqui você pode clicar, mas aí ele, na hora dele executar, ele manda automaticamente para o console a visualização do objeto, e aqui a gente consegue visualizar. Ele abre uma tabela, né, mais parecida com Excel, onde que a gente pode visualizar esse objeto, M, que é uma matriz. Então, aqui, né, cada linha, a linha 1, 2 e 3, aqui a minha coluna 1, 2 e 3, e os meus valores aqui dentro. Beleza? Posso fechar aqui. Bom, data frame. A data frame, como eu já tinha falado, ela é similar à matriz, né? Porque ela tem duas dimensões também, né? Tem o eixo X e o eixo Y, né? Vamos supor que aqui, por exemplo, aqui é como se fosse o eixo X e aqui é como se fosse o eixo Y. E aí
são duas dimensões, criando, né, linha e colunas, né? Bom, porém, aqui, ó, uma vantagem da data frame é que, porém, ela é mais genérico, aceitando vetores numéricos e de caractere ao mesmo conjunto. Então, aqui eu até peguei um conjunto de dados, né, de uma das aulas que já teve, acho que foi uma das primeiras. Vou até abri-la aqui. É isso aqui. Tá aqui, ó, dados da aula 8, né? Que foi, acho que a primeira aula que teve atividades do Excel. E aí eu reproduzi ela aqui, que é, por exemplo, a gente tem aqui, né, uma coluna com produtos, a quantidade do produto, o preço do produto e o preço final do produto. Eu vou, para eu, por exemplo, importar essa data frame para dentro do R, eu preciso fazer algumas operações antes. Eu posso simplesmente passar ela desse arquivo, né, do Excel, que é XLSX, direto para o R, mas costuma dar alguns problemas. Então, o jeito mais seguro de fazer isso é, você, por exemplo, eu estou selecionando essa tabela que eu quero passar para lá, para o R. Eu vou criar uma nova pasta de trabalho. Nessa nova pasta de trabalho, eu colo aqui, né? Aí, o que eu venho? Eu venho aqui em arquivo, salvar como. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. E aí eu vou salvar como dados. Aí, o importante aqui, ó. Na hora de salvar como, você tem que selecionar isso aqui, ó. CSV separado por vírgula. A gente tem outros CSVs aqui, por exemplo, CSV Macintosh, CSV MS-DOS, tem um outro aqui para cima, aqui, ó, esse CSV aqui, né, delimitado por vírgula, só que o TF8. Então, o correto que a gente vai utilizar aqui é esse CSV aqui, simplesmente CSV separado por vírgula, né, e aí a gente vai clicar aqui, eu vou criar esse arquivo com o nome de dados e vou salvar na área de trabalho. Pronto. Salvei o arquivo aqui na área de trabalho. Então, essa é a forma de transferir dados, né, por exemplo, a planilha do Excel, né, de um jeito mais seguro para o R. Então, primeiro, a gente tem que verificar o arquivo CSV. Se verificar o quê? O separador de coluna, o separador decimal e o diretório que ele está. Aqui, esse é o meu arquivo, dados.csv. Como que eu vou visualizar ele? O correto para eu ver o separador decimal e o separador de coluna dele aperto o botão direito, eu tenho que entrar nele pelo bloco de nota. Então, eu vou acessar esse arquivo.csv pelo bloco de nota. Se, caso vocês não derem para visualizar, né, dessa forma que eu fiz aqui, no abrir com não tiver o bloco de notas aqui, você pode vir aqui, ó, escolher outro programa, e aqui em mais opções vai ter o bloco de nota aqui. Então você pode selecionar o bloco de nota, bem no OK. Pronto. Abre aqui o meu bloco de notas. E aí, o que eu coloquei aqui para poder ressaltar é verificar o arquivo. Estou vendo ele aqui. Verificar o separador de coluna, se é ponto e vírgula, por exemplo. E o separador decimal. Como aqui só tem números inteiros, não vai ter decimal, né? Mas é importante verificar o separador decimal, que eu vou mostrar mais para frente e vou ressaltar isso. E ver o diretório de trabalho. Bom, esse aqui é o arquivo. Tá ok, beleza? Como que eu faço para verificar o diretório do arquivo? Aqui tem essa função que é getWD, que é get work directory. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ele vai me mostrar a pasta ou a pasta de trabalho, que é o work directory. Então, qual que é a pasta que eu estou trabalhando no meu R? E aí eu coloco isso aqui.
Por exemplo, aqui eu estava trabalhando nesse diretório. Aqui é set, que é de selecionar esse diretório de trabalho. Eu posso selecionar outros diretórios de trabalho. E aí ele agora, se eu der um get wd, ele vai me mostrar que o meu diretório de trabalho agora é usuário Lucas documentos R. E não como antes, que é usuário Lucas desktop. Bom, mas como eu salvei o meu arquivo CSV na área de trabalho e eu vou transpor, né, importar ele, né, da área de trabalho para dentro do R, eu tenho que estar na pasta onde que esse arquivo está localizado. Então aqui, ó, set wd, eu vou colocar a pasta onde está o meu arquivo, que é na pasta do desktop. Caso você tenha dúvida em qual pasta que está o seu arquivo, esse aqui é o meu arquivo. Ele está aqui nessa pasta. O que eu faço? Eu venho aqui com o botão direito, propriedades, e aqui ó, eu tenho esse local. É o local onde está salvo o meu arquivo. Eu posso simplesmente copiar aqui o local para não ter erro, cancelo, vou no RStudio e aí eu colo aqui meu diretório. Só que um detalhe. Bom, eu posso então, né, copiar, né, colar lá das minhas propriedades. Mas um detalhe, quando eu copio do meu computador, do meu local, vem a barra invertida lá do meu local, das minhas propriedades. Então, mas o R não aceita essa barra invertida. Até fiz o teste aqui, ó. Ele não aceita, tá vendo? Ele dá um erro. Aí ele fala que é usado sem dígitos hexadecimais. Ele não aceita. E aí eu tenho que, então, trocar da barra invertida para a barra que a gente utiliza para fazer divisão. Quando eu mando executar a função de novo, ele, ok, não deu erro nenhum. Agora eu quero saber, e realmente será que está aqui nessa pasta? Eu venho aqui, dou um get wd, e aí ele me fala, sim, eu estou aqui em C, o usuário Lucas Desktop. Beleza. Agora eu quero pegar esse arquivo e passar, dar um nome para ele, um objeto. Vou limpar esse aqui que está cheio de coisas já. Bom, perdi tudo que eu fiz, né? Mas eu perdi aqui os que eu executei, mas está tudo aqui em cima. Eu posso simplesmente executar tudo de novo e minhas variáveis, meus objetos vão estar tudo aqui de novo. Bom, eu quero ler esse arquivo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou atribuir o nome para ele, que vai ser dados. Ele vai ter o nome, o objeto vai ser dados. Então, eu vou atribuir, né, um valor para esses dados, que tem a função read.csv. É uma função do R. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo que está dentro dessa pasta, que chama dados underline CSV, que eu acho que não é esse nome. Aqui, ó, tá só dados, né? Então, dados, ele vai ler o arquivo dados.csv. É super importante colocar a extensão do arquivo aqui, que é .csv. Aí aqui, a função ela tem algumas atribuições dentro dela. Se eu ficar parado aqui, eu consigo ver. Primeiro eu coloco, né, o arquivo que eu quero importar, entre parênteses, importante. Depois tem esse reader, que é igual o default dele é true. Aí aqui eu tenho o CEP, que o CEP é o separador de coluna. Como a gente tinha aberto ele aqui dentro do bloco de nota, e a gente viu que, sim, o separador, né, de coluna é o ponto e vírgula, né? Cada coluna está separado por um ponto e vírgula. Então eu vou colocar CEP igual a ponto e vírgula. Vou colocar, né, uma vírgula, porque eu quero dar uma outra atribuição, né, nessa função, que é DEC, que é de decimal. Aqui ele pergunta qual o separador decimal. Aqui não tem nenhum.
Mas, por via das dúvidas, se caso, né, tiver algum uma outra planilha que você for converter para o R, que você for importar para dentro do R, então fica já assim de dica, né? Que às vezes aqui no Brasil a gente utiliza separador decimal, vírgula, né? O default é ponto, mas aí para exemplificar e para deixar claro, se caso você abre seu CSV aqui no bloco de nota e tem um separador decimal aqui que é vírgula, aí você vem aqui, o separador decimal é vírgula, para não precisar você, por exemplo, ficar alterando um por um, né? Tirar, né, de vírgula e colocar ponto, né? Então, eu vou executar essa função. Aí eu vou criar um objeto, dados, e aí ele vai ler o meu ponto SSV, né? E aí ele criou aqui, ó, dados, é um objeto dados do tipo DataFrame, porque ele tem linhas e colunas e tem valor numérico e valor de caractere. Do tamanho 4, e aqui a gente pode visualizar ele. Aqui, ó. Tem 4 colunas, certo? E aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, ele tem aqui o nome da primeira coluna da mesma forma. Aqui, como eu não tinha nada no preço final, não tinha valor nenhum no ponto final, ele colocou NA, que não se aplica. Então, não tem valor nenhum. NA é nada. Agora, tem algumas funções que a gente pode visualizar melhor o nosso banco de dados. Essa função aqui, a gente consegue visualizar os nossos dados, né? Nossa data frame. Tem esse str, que a gente visualiza coluna por coluna quais são os tipos que elas são, por exemplo. Aqui, ó, data frame, né, com 5 objetos, né, e 4 variáveis, por exemplo. Aí aqui, esse cifrão, ele fala que ele está pegando uma coluna. Então, a coluna produto, ele é do tipo caractere, e aí ele me passa aqui quais são esses caracteres. Tubo CD, tubo DVD, pendrive, pendrive. Depois, a próxima coluna. Isso aqui está falando que ele está pegando a coluna. Quantidade. As quantidades é um objeto, né? Uma coluna do tipo inteiro. E aqui são os valores dessa coluna. O str é um resumo da sua data frame. Ele vai te passar um resumo do que está contido naquele objeto. Bom, agora, né? Já falamos um pouco aqui sobre, né, os tipos, as classes dos nossos objetos. Vamos fazer, por exemplo, somar dois objetos. Aqui eu tenho dois objetos, A e B, né, 10 e 5. 10 para o valor de A, ó, 10 que é o valor de A e 5 é o valor de B. E aí eu vou criar um objeto C, que vai ser a soma desses dois objetos. Então eu coloco A mais B, vai me dar C. E aí eu quero saber qual que é o valor desse C. Eu coloco um Czinho aqui, dou um Ctrl Enter, e aí ele me dá 15. Agora, se eu só quero saber qual que é o valor de A e B sem a necessidade de criar o C, posso também. Aqui eu vou apagar o C aqui, selecionei ele, apaguei o C. O que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, eu quero saber A mais B é quanto? 15. Não criou nenhum objeto e ele me deu o valor, só quero saber qual que é o valor. Eu posso fazer isso também. Bom, objetos com nome. Aqui, eu vou atribuir a o nome João. Então, atribuir a João. Então, A tem o valor de João, né? Então, aqui ele já me fala que ele criou um objeto do tipo caractere com valor João. Agora aqui, B, Maria, já até me substituiu. Né? Eu estava com os valores numéricos 10 e 5. Agora já não existe mais. Substituiu, aquele lá já era, foi embora. Então, agora eu vou criar o objeto C
com uma soma de A e B. Ele me dá um erro. Aqui ele fala que é um argumento não numérico para fazer uma operação binária. Ou seja, eu não consigo somar João mais Maria. Entendeu? Não tem como eu somar valores que são do tipo caractere. Para isso, eu utilizo a função função que tem em alguns pacotes do R. Essa aqui é a função que eu vou utilizar, é a função do Czinho, que a gente viu mais para cima. Então, faz parte do pacote base do R, essa função. E aí a gente tem inúmeros, milhares de pacotes que contêm diversas funções e que elas precisam ser instaladas de acordo com a necessidade. Aqui a gente pode ver em pacotes, né? E a gente consegue visualizar algumas que eles nos mostram aqui. Alguns pacotes, né? Acho que aqui é os mais usados. E aqui também outros. Aqui esse OK aqui significa que eu estou usando esse pacote. Esses outros aqui estão todos instalados, são os pacotes base. Eles vêm instalados no R. E aí, conforme eu quero usar esse pacote aqui, eu posso vir aqui, dar um OK e ele vai ativar. Não adianta você ter o pacote instalado se ele não está ativo. Você não consegue usar ele. Você só consegue usar ele se ele estiver ativado aqui. Então, vamos lá, juntar nomes em um objeto. Então, para eu juntar, eu quero criar o objeto, a variável C. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um vetor com os valores, vamos dizer, de A, vírgula, valores de B. Então, o que eu faço? Não deu erro. Criei o C, que vai atribuir o valor de A e de B, que é os dois objetos, certo? Agora eu vou chamar o C. Ele me dá, o C vale João e Maria. Como são do tipo caractere, está entre as aspas. E aí a gente pode ver que C, no environment C, do tipo caractere, tem 2 tamanho de largura do tipo caractere, certo? Eu posso também, simplesmente, ao invés de eu criar o A e o B, eu posso fazer de outra forma. Coloco o C, e aí eu coloco o Czinho, lembrando que esse Czinho aqui é uma função, não tem nada a ver que desse C aqui, que é o objeto que eu estou criando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu posso colocar João aqui, e colocar Maria. Vamos colocar João 2, Maria 2. Então, eu posso criar a minha variável C, e aí eu vou atribuir ela, um vetor de 2 larguras. João 2, Maria 2. Está aqui, João 2, Maria 2. Quando eu chamar o objeto C, agora ele não vale João e Maria, que são objetos que eu criei a partir do A e do B. Eu simplesmente criei ele direto, sem necessidade de criar um objeto antes. Eu posso fazer isso. Então, sim, é importante lembrar que o R ele te dá diversas formas de você fazer suas operações. Tem, você vê que eu fiz uma coisa de um jeito e fiz de outro. Então, eu tenho outras formas de fazer. Eu não preciso ficar preso a simplesmente uma forma. Às vezes tem formas mais fáceis e outras um pouquinho mais complicado. Algumas mais fáceis de entender, outras mais difíceis de entender. Mas, isso não muda o fato de ter N formas de você fazer uma mesma operação. Aqui, eu não sei como que usa a função C, o que ela significa. Eu posso colocar aqui uma interrogação e C. Quando eu dou um Ctrl Enter, ele manda aqui para o console e ele executa essa função. A interrogação é uma função. A função de quê? Help. Help, o que é o C? O que é esse aqui? Esse C aqui. Não, esse C aqui não. Esse C aqui, qual que é a função C? Ele faz o quê? Ele combina valores, de um vetor ou de uma lista.
E aí aqui no help, ele fala como que usa, os argumentos que você tem que fazer, detalhes, né? E te dá exemplos de como fazer, de utilizar essa função, certo? E a gente tem diversas funções que a gente pode procurar aqui no help a qualquer hora. Tem a função de criar função. E aí ela é function. Aqui, ó. Função de criar função. É a function. Então, aqui, ó. Function definition. E aí aqui ele mostra os argumentos, os valores, como que a gente pode usar. E exemplo de como que usa. Então, assim, qualquer dúvida. O complicado que é tudo em inglês, né? Então, assim, eu sou bem leigo em inglês, sei quase nada, mas para quem sabe, consegue extrair bastante coisa do help. E o help dá um help mesmo. Tem muita coisa nele aqui que ajuda, assim. Até para quem é leigo em inglês como eu, ajuda muito. Bom, aqui agora um outro exemplo. Eu vou criar o objeto A, e ele vai receber um vetor com os valores 10, 5, 15 e 20. Então, todos estão separados por vírgula, né? E aqui, só para mostrar, eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. C, eu abri um parênteses, ele já me deu outro. E já deixou no meio para eu poder digitar. Posso fazer assim, 10, 5, 15 e 20. Tem diferença disso e disso? Não, não tem. Quando eu atribuir esse valor ao A, vai ser a mesma coisa. Para o programa vai ser a mesma coisa. Agora, por que tem isso aqui? Isso aqui é espaço. É importante, né? Eu sempre coloco o espaço quando eu vou fazer alguma operação. Tá vendo? Aqui, tudo tem espaço. Aqui eu não posso. Quando eu vou chamar uma função e tem um parênteses, eu não posso colocar espaço, porque senão dá erro. Mas, quando eu tenho, por exemplo, essa vírgula, ou questão de objeto, aqui, por exemplo, em operação, eu posso colocar esse espaço. Agora, por que colocar, dá trabalho fazer espaço, vírgula, espaço e tal? Trabalho dá um pouquinho, mas é importante para o seu código ficar visualmente não mais agradável, mas mais fácil. É muito mais fácil você ler esses valores, que é 10, 5, 15, 20 assim, do que você ver quando eles estão muito juntinhos, igual aqui. E quando você coloca aí, vamos supor, 1000 linhas de código, então é mais interessante que você faça dessa forma, para visualizar melhor, o seu código, do que dessa forma aqui. Então é só uma dicasinha básica, para facilitar as coisas. Então vamos lá, eu vou atribuir o A a esse vetor, Criei o vetor com 10, vamos lá. Vou chamar ele aqui para a gente ver. Chamei o A. Então o A vale 10, 5, 15 e 20. Esse é o meu valor de A. E aí eu posso fazer operações com o valor A. Aqui, por exemplo, A elevado a 2. Vamos realizar essa operação aqui para a gente ver o que acontece. Eu realizei. A elevado a 2 ao quadrado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada valor do objeto, cada valor dentro desse objeto, porque A é um valor numérico de largura 4, certo? Então, são números, Então, 10, 5, 15. Então, como ele tem largura 4, para cada valor, ele vai executar essa operação, que é elevado a 2. Então, ele vai pegar o 10, que ele vai atribuir o primeiro valor de A, vale 10, e vai levar ao quadrado. O 5, e vai me dar 100. O 5 vai ser o novo valor de A, e aí ele vai levar ao quadrado e vai me dar o resultado, 25. O 15, ele vai atribuir o valor de A, elevar ao quadrado e vai me dar o valor, 225.
O 20 vai ser o quarto e último valor do A. Vai substituir aqui, vai elevar ao quadrado e vai me dar o resultado, que é 400. Certo? Agora, média. Tem a função média dentro do R, que em inglês é mean. Então, quando eu executar essa função média de A, ele vai me dar um valor só. Porque a média é o quê? É a soma de tudo dividido pela quantidade de valores que você tem. Então, ele soma tudo, né? Tudo que está aqui dentro, e depois divide por 4, que é o tamanho, é o comprimento do meu vetor, certo? E aí ele me dá esse valor, 12,5. SD, que é abreviação de desvio padrão. Quando eu faço cálculo, desvio padrão, me dá só um resultado também. E aí ele me dá o resultado do desvio padrão do meu objeto A. Então, o desvio padrão desses números aqui, do meu vetor, é 6,45. Eu posso pedir var, que é variância. Para variância, é um único valor também, né? Você utiliza todo o seu banco de dados que está aqui para calcular a variância, que fica 41,66. Um outro, squad, que é SQRT de A, que é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de A, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a raiz quadrada de cada valor. Porque ele não tem como pegar aqui, colocar uma raiz e tirar o raiz quadrada com o vetor inteiro. Não tem muita lógica nisso. Então, o que ele faz? Ele substitui o A, né? O A aqui no caso, 10, por exemplo, e me dá a raiz quadrada de 10. Substitui o A aqui dentro por 5, me dá a raiz de 5. Substitui, né, o A por 15 e me dá a raiz quadrada de 15. E assim sucessivamente, até o meu vetor terminar. E posso fazer também sum, que é a soma. A soma de todos os valores que estão dentro do objeto A. Somando tudo, igual a 50, que é a mesma coisa de você fazer lá o igual soma no Excel e colocar uma coluna, certo? Aqui eu consigo fazer, né, com alguma linha, uma pequena linha, eu posso fazer a soma desse objeto. Bom, a princípio, acho que é isso que eu queria passar. Isso aqui eu falei muito, eu acho que eu falei, mas, cara, é o básico do básico do R. Tem muito mais coisa. O R é super interessante. Recomendo muito que, né, saiam bem. A disciplina é super gostosa de fazer de algoritmo, né, lá nos últimos períodos. Então, é sensacional, é interessante e quebra um galho danado. Tipo, quando você está iniciando, aprendendo, é difícil, é complicado, tem que ter muita lógica e tal. Mas, depois que você pega o jeito, depois que você criou uma única coisa, você pode utilizar essa criação que você teve de outras formas, com outros valores, entendeu? Então, assim, é muito funcional. Bom, acho que é isso. Qualquer coisa, tamo aí. Só mandar no WhatsApp que eu ajudo. Valeu. Até a próxima, pessoal. E sucesso aí na disciplina.